Wagner Villarão e Ricardinho, agora há pouco no Premier, a vitória do Corinthians por 1-0 em cima do Ceará em Fortaleza, no Castelão. Um jogo, uma vitória, né, que coloca o Corinthians já matematicamente na Libertadores da América do ano que vem. Ainda é uma classificação para a fase preliminar da Libertadores, mas que deixa aberta a possibilidade, estão jogando agora São Paulo e Internacional aqui em São Paulo, o jogo está 0-0, deixa aberta a possibilidade de o que acontecer nesse jogo, é o que acontecer na rodada de final de semana, matematicamente o Corinthians tem chance até de entrar na fase de grupos. Muito bem, nós vamos mostrar aí para você os melhores momentos da partida, em que o Corinthians ganhou por 1-0, o gol do Gustavo, e o Villarão e o Ricardinho vão analisar o que foi este jogo. Senhores. Bom, boa noite aos amigos ligados no Globoesporte.com. Um jogo curioso, Milton, Ricardo e amigos. Um primeiro tempo, acho que nós três aqui esperávamos um pouquinho mais. Achei as duas equipes ali com estratégias diferentes para atacar, mas trabalhando com a possibilidade de um ponto para cada lado, que seria interessante também. A Corinthians, por sua vez, entendo que deveria explorar mais os lados do campo. Quando fez, especialmente pelo lado esquerdo com o Carlos, conseguiu criar algumas oportunidades. O Ceará, a gente falava algumas vezes que a defesa do Corinthians dava sinais, especialmente no primeiro tempo, de dificuldade na transição, na saída de bola. Deixou a impressão que se o Ceará pressionasse um pouquinho mais, conseguiria criar ali boas opções de ataque. O Ceará não fez dessa forma, enfim, um primeiro tempo que tecnicamente, taticamente, eu entendo que poderia ter sido melhor do que a gente viu em Fortaleza. O segundo tempo já foi um pouquinho diferente. Acho que para o Corinthians, do ponto de vista do Corinthians, um resultado muito bom, por tudo isso que você citou, garante a vaga na Libertadores. Agora fica só aquela definição se é fase de grupos, se vai fazer a pré-Libertadores, enfim. E para o Ceará, essa inquietação, essa tensão que se estende até a última rodada. Houve a expulsão do Lima, é verdade, isso acabou mexendo um pouquinho com o andamento da partida. A gente até discutiu um pouquinho antes de entrar aqui no Globoesporte.com. Será que o Coelho, o técnico do Corinthians, teria mandado o time para cima como mandou depois da expulsão do Lima? Se não tivesse tido a expulsão, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque enquanto estava 11-11, o Coelho fez uma mexida, né? O Gabriel sentiu um pouquinho e em vez de ele optar por deixar o time mais solto, reforçar a chegada, um meio campo mais leve, ele optou pelo Ralf. Ou seja, a leitura que eu fiz naquele momento foi que o Coelho não quis mexer no jeito de jogar do Corinthians. E a partir do momento que o adversário tem um atleta expulso, você praticamente é pressionado, é obrigado a falar, poxa vida, agora não tem jeito, né? Agora vou ter que ir pra cima dos caras. Enfim, de propósito ou não, o fato é que o Corinthians se moldou bem a essa situação de jogar com um atleta a menos, pressionou o Ceará e, no meu modo de entender, conseguiu o gol da vitória de forma merecida. Eu acho que o segundo tempo foi melhor, lógico, do que o primeiro, em termos de... Depois o PC vai analisar, né, pra gente esses lances aí, essa jogada aí do Gil e depois, consequentemente, o lance do pênalti. Mas o segundo tempo, a partir do momento que o jogo estava mais aberto, né, para os dois lados, acho que o Ceará tinha mais espaço e com o Galhardo vindo um pouquinho mais atrás, com a entrada do Felipe Cardoso, acho que o Ceará melhorou. Estava criando algumas oportunidades, acho que o Corinthians melhorou também, principalmente pelo esse menino e pelo lado esquerdo do Janderson com o Carlos. Eu acho que eles fizeram uma boa partida. Para mim o Janderson foi o melhor do Corinthians. E é interessante isso porque no jogo anterior ele acabou fazendo a penalidade que deu a vitória ao Atlético Mineiro. E é um jovem, né? Então ele conseguiu emocionalmente se recuperar e isso é importante porque está começando agora a carreira, um time grande como o Corinthians e realmente fez uma bela partida. Mas a justificativa, acho que do resultado passa pela expulsão do Lima, né, que fez a diferença sim, porque o Ceará praticamente perdeu a sua força ofensiva, e aí sim de o Corinthians aproveitar esse um jogador a mais, e passa pelas mexidas. Eu acho que as duas mexidas últimas, né, do Coelho, que foram muito boas, a entrada do Cleison e a entrada do Gustavo. O gol sai curiosamente no lance dos dois, né, porque o Cleison bate o escanteio e o Gustavo, que conhece bem esse estádio, né, porque jogou pelo Fortaleza há muito tempo,
faz o gol de cabeça numa jogada individual do Janderson que foi para escanteio. Acho que as mexidas do Coelho foram determinantes. Agora, sem dúvida que a expulsão do Lima prejudicou muito a equipe do Ceará e fez com que o Corinthians conquistasse o resultado. O Corinthians teve chance de fazer até mais gols se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade. E aí cito também esse lance que o Fagner viu a possibilidade de finalizar, mas se ele toca para trás, o Bozelli faz o gol sem goleiro. Mas acho que foi merecida a vitória do Corinthians pelas circunstâncias, principalmente do segundo tempo, e pela opção da ofensividade, né, de ser ousado nas modificações e de aproveitar esse jogador a mais que teve. Nós estamos vendo aí os números finais do jogo, né? O Corinthians foi sempre assim, né? Desde o começo do jogo, o Corinthians ficou mais com a bola, 61%, finalizou bem mais, 18-10. As faltas ali, equilíbrio, né? O Corinthians foi mais faltoso o jogo inteiro. No finalzinho, depois que ficou com 10, o Ceará abusou das faltas, então foram 29 faltas no total, uma a mais do Ceará. O Ceará que roubou mais bolas, 13-9, passes errados também, o Ceará errou mais de 21-13, mas olha só, são 40 bolas levantadas na área, em 24 do Corinthians, 16 do Ceará. Foi assim que o Corinthians fez o gol, inclusive, mas foram 24 bolas levantadas na área. E o Ricardinho citou o Janderson, né? O Janderson que no último jogo contra o Atlético Mineiro ele fez o gol, depois cometeu o pênalti, acabou dando a vitória para o Atlético. Mas já alguns jogos, né, Ricardinho? A gente tem feito alguns jogos do Corinthians, ele tem sido o jogador que cria mais perigoso, né? Hoje, quase todas as jogadas de ataque do Corinthians, inclusive o escanteio, foi uma jogada criada por ele manda uma bola na trave, tivemos uma outra bola na trave do Bozelli, enfim, aparentemente ele o compromisso dele é pra cima, né? Ele surge de repente num momento onde o Corinthians precisa ter na frente um jogador ou jogadores que possam ter a iniciativa de um drible, de uma jogada individual, de uma opção, e não simplesmente aquele passe burocrático, sabe? Uma coisa é você taticamente estar bem organizado, você ter uma estratégia. A outra é você ter jogadores que possam ser ousados. E eu acho que dentro da juventude dele e até em alguns momentos da questão técnica, porque ele é muito rápido e às vezes peca um pouquinho na tomada de decisão, ele consegue sim ir para cima do adversário. Não tenha dúvida que o Xavier, o Luiz Otávio, a defesa do Ceará vai sonhar com ele, porque todas as bolas que ele pegou, ele foi para cima do adversário, e isso é um ponto importante para o Corinthians e para ele nessa reta final de campeonato. Já nós vamos botar o PC Oliveira aqui também para falar sobre os lances. A gente teve uma paralisação longa por causa da arbitragem de vídeo, mas antes vou mostrar para você a classificação do campeonato, lembrando que nós já tivemos jogos encerrados, tem jogos em andamento, enfim. Nesse momento, o Flamengo só joga amanhã, tem 87 pontos, o Santos perdeu 71, o Palmeiras joga amanhã 68. O Atlético Paranaense ganhou uma posição ao ganhar o seu jogo hoje do Santos, 63 pontos. O Grêmio joga amanhã, jogo decisivo contra o Cruzeiro, 62. O São Paulo está empatando nesse momento com o Inter, está indo a 58. O Corinthians passou a 56, ultrapassou o Inter, né, que está indo a 55 o empate. Fortaleza está jogando com o Fluminense, está empatando, está indo a 50. O Goiás só joga amanhã contra o Palmeiras em Campinas, tem 49 pontos. A parte de baixo da tabela, o Atlético Mineiro, com a vitória de hoje sobre o Botafogo, foi a 48. Bahia com 48 só joga amanhã. O Vasco também só amanhã 47 pontos. Fluminense está empatando, está indo a 43 e está ganhando a posição do Botafogo, que é a última vaga da Copa Sul-Americana, né? O Botafogo perdeu para o Atlético, fica com 42 pontos. Ceará com 38 e o Cruzeiro com 36. O Cruzeiro só joga amanhã. Se o Cruzeiro vence o jogo amanhã, Grêmio em Porto Alegre, ele sai da zona de rebaixamento e empurra o Cruzeiro, empurra o Ceará. E aí na última rodada o Cruzeiro só dependeria dele, jogando contra o Palmeiras em casa, e o Ceará teria que vencer o seu jogo contra o Botafogo no Rio e torcer por um empate. Mas se o Cruzeiro empatar, por exemplo, a situação não se altera, né? O Ceará entraria em vantagem na última rodada ainda para depender só dele. Enfim, esta é a situação. Central do apito agora com o nosso Paulo César Oliveira para falar sobre os lances que a gente teve nessa partida, sobretudo aquela parada, né, em que teria havido um pênalti do Fagner. Aí você olha a imagem um pouquinho mais atrás, houve uma falta anterior, enfim. Paulo César Oliveira, diga lá, PC. Olá, Milton. E a gente já vai começar justamente por esse lance que foi o mais polêmico do jogo, né? Tá aí o início da disputa no chutão do Gil, tem a chegada do Leandro Carvalho. Na sequência, ele domina a bola na área e tem essa chegada do Fagner. O Rafael Trace entende como um lance normal. A gente vê que a posição dele era boa no momento do passe e o Fagner é imprudente e comete o pênalti. O VAR
recomenda a revisão à beira do gramado, porque o Rafael Traz tinha dado sequência no jogo. Ele está vendo aí em velocidade normal a ação do Wagner, só que, de acordo com o protocolo, ele tem que checar a jogada desde o início da fase de ataque. E aí ele encontra essa ação do Leandro Carvalho. Eu concordo com a marcação da falta, mesmo com esse braço mais próximo ao corpo, em função da ação deliberada que ele tem de saltar para impedir a passagem do chute. Como ele tem essa ação, ele assume um risco, a bola bate no braço dele e eu concordo com a decisão final. Agora a gente está vendo a expulsão do Lima, o número 45 do Ceará. Ele toma o primeiro amarelo aos 18 minutos do primeiro tempo, por essa entrada no Wagner, um carrinho por trás. Tá aí, novamente, no detalhe, o cartão amarelo é bem aplicado. E no segundo tempo ele tem essa entrada no Ramiro, e ele só não recebe o vermelho direto porque o Ramiro pula e evita aquele contato de sola com força. Olha só como ele chega para a disputa, no final ainda tem um contato, recebe o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Eu concordei, achei que foi boa as duas decisões da arbitragem, a anulação, ou melhor, nem chegou a marcar o pênalti porque encontrou o toque de mão, e a expulsão do jogador Lima. Milton. Legal, PC, muito obrigado. A central do apito sempre trazendo a posição para a gente ter sempre o esclarecimento sobre os acontecimentos, sobre a regra, e o Paulo César Oliveira participando conosco. Muito obrigado aqui ao Vilaron, Ricardinho. Quero convidar você que está aí no Globoesporte.com a permanecer com a gente, porque daqui a pouquinho na página do Corinthians o Diego Coelho vai falar a sua entrevista coletiva e na íntegra, e na página do Ceará a mesma coisa em relação ao Argel Fux, falando deste jogo em que o Corinthians derrota a equipe do Ceará. E claro que os nossos repórteres também estão lá colhendo depoimentos, zona de entrevistas, e trarão tudo isso também daqui a pouquinho aqui no Globoesporte.com. Muito obrigado, um grande abraço.